Você está feliz com Jesus, então dê um bom dia bem lindo. Bom dia, igreja! Não tem como não nos alegrarmos com o Senhor depois de ver tudo que Ele está fazendo. Olha, quer saber? Você escolheu a melhor parte no dia de hoje. Você escolheu o melhor lugar no dia de hoje, é a presença dEle. E aonde Ele chega, como já foi dito aqui, tudo precisa ser transformado. Amém? Nós estamos, queridos, na última série sobre ser e fazer discípulos. E aí nos vem uma pergunta tão desafiadora no dia de hoje. Quem acessa o seu coração? Parece fácil. Parece fácil responder sobre isso. Mas eu quero te levar a meditar e a pensar nessa manhã sobre um conselho que o irmão Salomão deixou pra gente na palavra do papai. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Ele deixa um conselho muito precioso e a gente não pode sair desse lugar hoje sem responder essa pergunta. Aleluia, que você seja ricamente abençoado, que você que está em casa também possa desfrutar do que Deus está liberando aqui. Antes de lermos essa palavra, eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor traz ao meu coração nesse momento. Você precisa nessa semana fechar um negócio. Você precisa nessa semana cumprir um compromisso. Você já tem um contrato, mas você não sabe se deve ou não, se vai ou não vai. Há uma expectativa no seu coração de uma resposta de Deus financeira. Você está esperando por isso. Onde você estiver, levante sua mão assim, assim, assim. Assim, com fé. Eu preciso te dizer que essa semana o Senhor vai liberar sobre você. O Senhor está preparando resposta direto do céu sobre a sua vida. Porque Ele é o Deus que supre. Ele é o Deus que supre. E essa semana o Senhor está te respondendo com resposta. O Senhor está te surpreendendo com resposta. Em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A NVT diz assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Aleluia! O Salomão diz assim, gente, olha, se você precisar gastar energia com alguma coisa, se você tiver que se aplicar a investir em algo, não faça nada antes, porque acima de qualquer outra decisão, você precisa guardar o coração. Por que será que esse abençoado nos conduz a pensar sobre isso? Guarda o teu coração. Ninguém sem direção e inspiração do Espírito Santo chega a essa conclusão. E eu louvo ao Senhor, porque o coração que a Bíblia fala não é esse coração bomba cardíaca que manda sangue para o corpo inteiro, que é uma bênção, viu, Flávio? Glória a Deus por essa função. Mas não é esse coração. A Bíblia, quando fala sobre coração, ela está falando sobre um lugar
lugar onde as emoções são processadas, onde os sentimentos eles vêm à tona. É o lugar dos pensamentos. É o lugar onde você de fato tem a sua essência. Sabe? O âmago do ser. Você já ouviu falar nessa palavra, o âmago do ser? Esse lugar abstrato que Deus trabalha, que Deus chega, inclusive que Ele habita. É nesse lugar, quando a Bíblia fala sobre coração, guarda o teu coração, guarda o lugar que tudo acontece, filho meu, filha minha. Guarda o lugar de onde saem as fontes de vida. Aleluia. Oh glória. Hoje a gente sabe que não é no coração bomba cardíaca que os sentimentos são processados. Existe uma estrutura cerebral que faz tudo isso acontecer. Mas é interessante que o coração, ele sente o que acontece lá a nível cerebral. Então você já sentiu o seu coraçãozinho apertado com alguma coisa? Sim ou não? Você já sentiu uma alegria que não cabia dentro de você? Sim ou não? Então esse coração, ele responde ao que acontece lá quimicamente no cérebro. E quando Deus usa Salomão para falar sobre guarde o seu coração, é porque o que acontece aqui dentro repercute fora. O que acontece nesse lugar secreto, nesse quartinho que tudo é registrado, vai repercutir de alguma forma aqui fora. E aí a gente fica feliz com essa notícia. Puxa, o coração é o lugar de onde saem as respostas. Que maravilha! Aí vem Jeremias no capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Preste atenção, ele é perverso. Quem o conhecerá? Espera aí. Espera aí. Salomão fala que o coração é de onde saem as fontes de vida. Aí você se alegra. Oh, glória! Então Deus fala comigo através do coração. Sim, desse lugar secreto. Aí Jeremias chega e faz: tenha calma. Não é bem assim. O coração é enganoso. Cuidado com ele. Eu chego à conclusão de que do mesmo lugar pode sair bênção e pode sair maldição. Eu chego à conclusão de que do mesmo lugar que sai verdade, sai mentira também. Sai engano. E o que fazer então? O que fazer então? Não é sobre o lugar. Não é sobre o local. É sobre quem governa esse coração. Não é sobre o local, não é sobre onde tudo é processado, mas é sobre quem acessa o coração. Quem acessa o teu coração? Quem tem acesso a esse lugar tão precioso que dele saem coisas boas e dele também sai engano. A Bíblia nos conta a história de 2 homens, que inclusive há umas 2 semanas atrás, esses 2 homens, eles foram citados aqui, numa pregação do Lucas Góes, que foi uma bênção, quando ele trouxe algo sobre quando Jesus investe na vida das pessoas. Não importa se é favorável ou não, se tem capacidade ou não, simplesmente ele investe, ponto final. E é isso que ele faz mesmo. E eu quero trazer hoje uma perspectiva diferente sobre esses 2 abençoados que estão descritos na palavra de Deus. Pedro e Judas. Judas, olha só, um homem que foi chamado pelo Senhor
homem que experimentou, junto com Pedro, inclusive, as mesmas oportunidades. Eles viveram na mesma época, eles foram chamados para servir ao mesmo mestre, na mesma missão. Eles testemunharam juntos de milagres, certamente, lado a lado, vendo Jesus fazer. Mas eles tiveram destinos diferentes. Por que será que isso aconteceu? Judas, quando foi chamado por Jesus, ele não foi chamado porque ele seria envergonhado. Ele não foi chamado e entrou naquele grupo, naquela equipe dos 12 apóstolos, porque ele seria humilhado. Ele tinha potencial. Porque é isso que Jesus faz. Quando ele olha para nós, mesmo com as nossas falhas, ele vê potencial. Talvez você diga, eu não tenho condições de fazer tal coisa, mas quando Jesus olha, ele diz, vai fazer e ainda mais. Porque ele crê, ele acredita em você e em mim, porque ele nos vê lá na frente. E ele viu Judas. Judas era muito capaz, Judas era muito inteligente, então ele entrou, certamente ele caminhava, ele estava no meio da multidão, até que ele foi incluso naquele grupo, com o aval de Jesus, obviamente. E ele entra naquele grupo e ele desempenha um papel extremamente importante. Ele lidava com as finanças daquele grupo. Não só para os gastos que acontecia, mas para doações quando precisava também. Quando era para ajudar alguém, quando era para servir alguém, tinha que passar pelo caderninho do Judas. E olha só, esse homem caminhou vendo Jesus fazer tudo que fez. Mas em algum momento, na sua caminhada, ele se perdeu. Ele se atrapalhou, talvez ele foi vencido por algo que ele já carregava no coração. E ali, ele não permite mais que Jesus acesse o seu coração. E eu queria ler em João capítulo 6, versículos 70 e 71. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi os 12, e um de vós é um diabo. 71, e isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Não houve engano algum. Jesus chamou exatamente quem precisava chamar. Ele conhecia o coração de Judas e ele já sabia que àquela altura ele não acessava mais o coração dele. Em um dado momento, Judas percebe que Jesus, a toda aquela situação, aquele cenário de entrega que acontece, aonde ele de fato consuma a traição, Judas percebe que Jesus não se mexia, Jesus não se defendia, Jesus não foi aquele líder político, militar que ele esperava. E ele percebe que ele está em apuros, porque Jesus, naquele julgamento ilegal, não faria mais nada, somente se entregaria. Você imagine a consciência de alguém que percebe que ali acabou e que ele seria o pivô de tudo que viria a acontecer, inclusive chamado de traidor. Naquele momento, a Bíblia fala que Judas entrou em desespero e remorso. Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, se referindo a Jesus, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente.
Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é com você. Se fosse nos dias de hoje, seria: problema é seu, já está feito. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Duro. Havia algo no coração de Judas tão secreto que quando ele quis arrumar, não dava mais. E a única saída que ele encontrou foi jogar aquilo que para ele não tinha valor, mas que há minutos antes valia muito, 30 moedas de prata. E sua resposta foi enforcar-se. Era a saída do coração de Judas naquele momento. Foi a saída do coração dele. E aí nós vamos para Pedro. Pedro viveu um cenário muito parecido. Traição. Jesus fala com Pedro e diz: Pedro, antes do galo cantar, tu has de me trair. Mas havia um orgulho no coração do Pedro. Mas comigo não. Havia algo no coração de Pedro que ele segurava. Não, eu vou estar junto. Eu estou junto. Deixa chegar, deixa estar, como diz lá no Nordeste. Deixa estar. E aí, de fato, o cenário acontece. Quando Pedro termina de negar pela terceira vez, o olhar de Jesus alcança ele. O que passou naquela mente? Vamos ler lá no livro de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62. Diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Olha só. Você acha que alguém que passa uma situação como essa, em algum momento não pensa em resolver da forma mais rápida? Será que só Judas que no momento pensou assim: eu vou resolver isso agora, eu vou acabar com isso agora, e assim fez? Será que Pedro não pensou também em tirar sua própria vida? A Bíblia não fala, mas é possível. Como ele viveria dali para frente, sabendo que ele também traiu Jesus? Ele negou Jesus publicamente, veementemente. Imagine o coração desse homem. E quando nós também falhamos? E quando nós também pecamos? E quando nós também erramos? Quando nós deslizamos, que nós pensamos: pronto, acabou, não dá mais. Talvez você pense: não tenho mais chance. Talvez tenha sido isso que o Pedro pensou: acabou, não tem mais chance. Mas havia uma diferença na vida de Pedro, e havia uma diferença na decisão que Judas tomou. É algo que se refere à concentricidade mais próxima de Deus. O que isso significa? Sabe aquele grupo mais perto de Jesus? Aquele grupo que desfrutava não só dos momentos de ministração, de palavra de Jesus, mas aquele grupo que também ria com Jesus. Eu falo para o meu filho que Jesus ama brincar. E quando o Pedro, ele começa a pensar, o meu Pedro, tá? O meu Pedro. Quando ele começa a pensar em brincadeira, ele começa: mas será que Jesus gosta de pega-pega? Ele ama pega-pega. E será que Jesus gosta disso aqui? Jesus é muito engraçado.
eu acredito que quem caminhava com Jesus mais perto via o que a maioria não via. Todos desfrutavam de poder, de milagre, de força, de glória, de renovação. Quem quisesse estava disponível. Mas havia um grupo, havia uma concentricidade mais perto de Jesus, que desfrutava de um pouco mais. E Pedro era um desses. E a diferença entre Judas e Pedro é exatamente o fato de Judas parou no remorso. Ele sentiu o remorso e aí ele resolveu. Ele não suportou o peso do remorso, da culpa. Mas Pedro também passou uma situação muito parecida. E porque ele era mais profundo nesse relacionamento, sempre que estamos mais perto de Jesus, somos mais profundos. Sempre que você decide estar mais perto de Cristo, você mergulha mais. Pedro desfrutou desse lugar. E quando ele mergulhou, mesmo com o coração sangrando, ele descobriu um lugar mais profundo que o remorso. É o arrependimento. Aleluia. Ele descobre um lugar muito mais profundo. E no arrependimento, a restauração. No arrependimento, a transformação. No arrependimento, há um toque, a chance, a esperança. É no arrependimento. E Pedro encontrou esse lugar precioso, que ele talvez não soubesse nem que existisse, mas que havia sido cultivado num relacionamento íntimo com Jesus. Pedro desfrutou no seu resultado de vida de restauração. Hoje, a gente coloca o nome de Pedro até no nome de filho. Tamanho é o nível de restauração. Quando a gente fala de Pedro, a gente pensa em alguém restaurado, em alguém que viveu do fundo do poço a glória do Senhor sobre a vida dele, em alguém que viveu do erro a transformação. Olha que poderoso. Quando Jesus chega, o que é que ele faz? Quem acessa o teu coração? Quem acessa o teu coração? Porque quando Judas estava lá caminhando com Jesus, ele também teve a oportunidade de dizer: sabe de uma coisa? Tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. Eu preciso tomar uma decisão. Ele teve a chance. Interessante que Jesus nunca expôs ele, mesmo sabendo quem ele era. Ele sempre teve a oportunidade de fazer diferente. Mas quem acessava o coração de Judas era Satanás. E não dava mais. Por que que não dava mais? Porque não servimos a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Ou você é governado por um, ou você é governado pelo outro. E essa decisão passa pelo teu coração. A diferença é quem governa. Aleluia. Interessante também é que o que fez caminhar Pedro tão perto de Jesus? Por que será que Pedro caminhava mais perto? Ninguém tinha acesso, era assim, ó, você caminha perto. Daqui para lá não quero mais ninguém comigo. Será que era assim que Jesus fazia? Não. Havia algo especial nessa decisão. Primeiro, era um ambiente seguro. Ora, o ambiente que Jesus estava devia ser uma delícia. E a gente experimenta isso ainda hoje. Quando Jesus está no lugar, às vezes o culto passou, acabou. Gente, vamos para casa. Acabou. A gente não quer ir embora, a gente quer estar na presença do Senhor. Então, quando Jesus estava no lugar, havia uma segurança naquele ambiente.
Mas havia também algo importante, era transparência. Você chegava ali, não dava para esconder nada dele. Se você entrar na presença de Deus, você não consegue esconder nada dele. Você esconde seu marido, seu filho, seu primo, seu vizinho, da sua visita em casa. Você esconde quem você quiser. Você dá um sorriso lindo e está tudo bem. E você vai para o seu secreto e o seu coração está chorando. Mas com Jesus não é assim não. Quando você entra na presença dele, ele já fez o raio-x. Ele já conhece do fio do cabelo à planta dos pés como está a tua condição. Afinal de contas, ele te viu sendo formado. Ele sabe exatamente como é o normal e quando as coisas não estão normais. Aleluia. Então, a transparência no relacionamento com Jesus. Há transparência nesse lugar, mas há também o nível de entrega. Judas disse, eu só vou até aqui. E assim ele fez. Pedro disse, eu vou mais. Eu vou mais um pouquinho. Sabe o que é isso? Isso é um ambiente de discipulado. Esse ambiente de transparência, entrega e ambiente confiável é o ambiente do discipulado. Jesus nada mais fazia do que discipular os seus discípulos. Não é à toa que eles são os discípulos. Jesus ali abria o leque para que eles pudessem crescer e se desenvolver. Mas não há crescimento ou desenvolvimento se não houver transparência, ambiente seguro e nível de entrega. Quem se entregou mais, se aproximou mais. Quem decidiu ficar até aqui, ficou nesse lugar. Foi uma decisão pessoal ou não foi? Assim somos nós. Assim somos nós, quando estivermos numa oportunidade de abrir o nosso coração. Assim somos nós, quando precisamos limpar, lavar, purificar e trazer para fora aquilo que está no escuro. Você quer saber de uma coisa? Satanás adora ter segredo com você. Ele adora achar que aquele lugarzinho que ele não entra, que ele não chega, que ele não acessa, é dele. Aí ele diz, ai meu Deus, tá tudo funcionando, 98%, mas tem 2% ali que se eu chegar... Jesus não trabalhava desse jeito. Ele sempre oportunizou que fosse colocado para fora o que não servia. E o Senhor nos convida essa igreja, nos convida como igreja a entrar nesse processo aonde Ele é quem acessa o teu coração. Ele precisa entrar, é mais seguro. Sabe, tem um versículo em Provérbios que diz assim, filho meu, sexta-feira nós ministramos isso, quem estava na torre de vigia viu. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele pede o nosso coração, porque o lugar mais seguro de estar esse coração é em suas mãos. Então muitas vezes nós carregamos por uma vida inteira um peso de culpa que o inimigo trabalha na tua mente para ficar te acusando, te apontando, te condenando. E tem gente que vive uma vida inteira desse jeito. Mas nós não fomos chamados para viver assim. Nós somos chamados para viver expondo a Ele o nosso coração, que Ele venha, que Ele limpe, até para que possamos levar isso para outros lugares. Como eu posso levar o cuidado de Deus para alguém se eu não cuido do meu coração? Como é que eu posso falar do Senhor para alguém, expressar amor, se eu não carrego isso no meu coração? Então tudo passa primeiro pelo nosso coração.
nós temos a oportunidade, como filhos e filhas de Deus, de viver como pessoas limpas. Olhamos para o mundo lá fora e a gente vê tanta sujeira. Mas o Senhor cuida de nós de tal maneira que Ele diz: filho, me dá o teu coração. Olha, cuida do teu coração, porque é desse lugar que vão sair as respostas. Não deixa que aconteça o mesmo que aconteceu com Judas. Porque quando ele teve a chance de resolver, ele resolveu do jeito dele. Mas havia esperança para ele. Porque houve esperança para Pedro. E Pedro foi buscar isso profundamente. E às vezes a gente precisa buscar isso profundamente. Deus sempre vai levantar alguém na tua vida para ser essa pessoa. Talvez não sejam muitas pessoas. Talvez só seja uma pessoa. Mas Deus sempre vai te oportunizar a acessar camadas do teu coração, compartimentos do teu coração, para que Ele entre em lugares que você nem sabe que existe. A gente pensa que conhece o nosso coração. Não, aqui não. Eu costumo ouvir dessa grande amiga Sarita, quando ela diz assim: há uma distância muito grande entre aqui e aqui. Eu já ouvi alguém dizer que essa é a distância do céu e do inferno. Porque a decisão que é tomada aqui, se ela não for tomada aqui, não resolve muito. A gente continua carregando fardos e fardos e fardos. E esse é o cenário perfeito para que Satanás acesse o seu coração. O meu não está repreendido em nome de Jesus. O meu coração não. Não, você não precisa do meu consentimento. Você só precisa ter segredo com Ele. Você só precisa guardar umas coisinhas que você não quer mexer. Fecha a porta e finge que não existe. E é nesse lugar, às vezes é só uma prateleira. Não é nem um cômodo inteiro. Mas é esse lugar que Ele quer. É esse lugar que Ele toma posse. Mas Jesus, quando chega, muda tudo. Jesus, quando chega, Ele leva a luz. Jesus, quando chega, Ele joga a luz. E quando aquilo sai, começa um processo de cura na minha e na sua vida. A palavra do Senhor fala em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus? Ele é a luz do mundo. Ele é a luz para o mundo. Ele é a luz para a minha vida. Ele é a luz para a sua vida. Ele é a luz para o seu coração. Ele é a luz para o seu passado. Ele é a luz para o seu presente. Ele é a luz para o seu futuro. Ele lança luz sobre a sua vida. Permita que essa luz entre. Permita que essa luz chegue. Permita que muitas vezes você fique incomodado com o que está acontecendo. Mas se for para a luz chegar, se for para Ele chegar, se for para Ele governar, permita. Porque Ele quer governar o seu coração. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe aonde Ele pode entrar. Ele sabe. Talvez você diga aqui, talvez um detalhezinho ali. Mas o Senhor, Ele sabe aonde Ele quer entrar no teu coração.